Eu atendo muita gente no consultório que o único problema que tem é que não sabe tentar na época que tem que tentar engravidar. Então, hoje eu trouxe para vocês algumas dicas para vocês saberem se realmente vocês estão tentando na época certa ou não. Gente, infelizmente ainda hoje, né? A gente tem gente que não sabe o que é ciclo, o que é fluxo, quantas pacientes eu estou fazendo a primeira consulta, estou fazendo meus 500 mil questionamentos e falo, seu ciclo dura quantos dias? 3, 5, não, ciclo. Ciclo é o tempo entre 2 menstruações. Sempre eu tenho que explicar, porque ainda hoje as pacientes não sabem a diferença de ciclo e de fluxo. Sem a gente saber o que é o ciclo, como que a gente vai calcular o período fértil? Fica difícil, né? Então, assim, coisas essenciais. Primeiro, o que é um ciclo menstrual? Período que engloba 2 menstruações. Então, menstruei aqui dia 1º de junho. Menstruei dia 1º de agosto. Meu ciclo foi de 30 dias. De julho, perdão. Junho, julho, né? Meu ciclo foi de 30 dias. Tá? Menstruei dia 1º de junho, menstruei dia 28 de junho de novo, meu ciclo foi de 28 dias. Enfim, e por aí vai, né? Então, primeira coisa é saber o que é o ciclo menstrual. Dentro do ciclo menstrual que eu vou ter o meu período fértil lá, que é a época mais provável que eu consiga ovular e é a época que eu vou ter que ter relação, caso eu queira engravidar. Ponto número 2. Mas não tão menos importante, é saber se o seu ciclo é regular ou irregular, tá? O que é um ciclo regular? Geralmente é um ciclo que dura mais ou menos o mesmo período, mas ele pode ainda variar entre 25 e 35 dias, não pode ser menos de 25 nem mais de 35. Óbvio, uma paciente que às vezes, o ciclo dela sempre foi de 24 a vida inteira, não tem nenhum problema hormonal, a gente vai abrir uma exceção, né? E vai tomar um cuidado aí para calcular o período fértil, mas o normal, que está escrito no livro, é entre 25 a 35 dias. Então, isso é um ciclo regular. O que sai disso é um ciclo irregular. E o ciclo irregular é muito mais difícil de calcular o período fértil, né? Porque você não tem um fator que repete, né, sempre aquela mesma época que ocorre a ovulação, pode ser muito no começo do ciclo no mês, pode ser muito no final do ciclo no outro. Então, isso que dificulta com que a gente tenha um período fértil bem calculado e bem bonitinho, né? E a terceira e última coisa, importante para a gente saber se a gente está tentando o período fértil ou não, o período certo, né, é saber calcular o nosso período fértil, né? Que varia se o seu ciclo for regular ou for irregular. O que eu sempre falo, às vezes, né, os aplicativos, tudo que a gente tem por aí, fora, pedem pra gente ir lá no meio do ciclo, mais ou menos no 14º dia, 2, 3 dias antes, 2, 3 dias depois. E isso faz com que a gente perca muita ovulação, infelizmente, porque às vezes o ciclo varia um pouco mais do que 2, 3 dias, ou para mais ou para menos, e eu perco às vezes um ciclo inteiro por conta desse cálculo aí mal feito. Então o ideal é dar aí um gap de 5 dias para frente e para trás, né, do meio do ciclo ali que está acontecendo. Então 2, 3 dias é muito pouco. O ciclo irregular, a gente tem que fazer todo um estudo de 1 ano, de 6 meses, ver qual que foi a média, né, para tentar calcular, e às vezes quando a gente faz esse cálculo, a gente tem um período fértil de praticamente o mês inteiro, porque não tem condição, dependendo da variação de duração do ciclo, a gente não consegue estabelecer um período fértil curto que a gente possa fazer o período de tentativa, né? Então, assim, o que eu sempre recomendo? O ciclo tá muito irregular? Procura um médico, vai ver se não tem alguma coisa, tenta fazer algum tratamento para tentar melhorar isso aí, tá? E no ciclo regular, aumente o período das tentativas,
Mas como eu sou muito legal para vocês, a gente tem uma calculadora web que faz esse cálculo tanto do ciclo regular quanto do irregular. Do irregular a gente vai jogando lá as datas, né, de 6 meses ou 1 ano e consegue também fazer esse cálculo mais preciso. E do ciclo regular nem se fala, né? Você pode jogar todo mês ali que ele dá todos os dias que você tem que ter relação todo mês. Então, quem tiver interesse, a gente vai deixar aí o link de como acessar a nossa calculadora. E aí eu espero que vocês tenham entendido, né, como que a gente tem os pontos que a gente tem que saber para a gente entender se a gente está ou não tentando na época certa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido tudo que eu quis passar aqui para vocês e a gente se vê na próxima.